Fomos pegos aí com essa triste notícia durante a gravação do nosso podcast, 96 anos de idade, né? Começo da década de 50, e quanta coisa, né? A Rainha Elizabeth II vivenciou. Era uma biblioteca, não só uma biblioteca viva, como uma personagem muito atuante nos principais acontecimentos históricos do mundo, né? 96 anos de idade, tão jovem como alguns poderiam brincar no que diz respeito à rainha, né? Porque realmente ela era sempre tão lúcida, né? Sempre tão ativa. E como é que faz? A principal característica, talvez, que vem à mente tem muito a ver com o que você disse rapidamente já aí, Jones. É uma questão de estabilidade, né? Eu acho que a Rainha Elizabeth II, mais do que quase qualquer outro personagem dessa dinâmica toda, ainda mais europeia aí, né, da aristocracia e tudo, das monarquias, entendeu o papel da coroa. E aí, até mesmo quem não quiser ler bons livros sobre o assunto, veja a série The Crown, que muita gente viu, que acho que retrata de uma maneira bem pop, porém fiel, o papel, a importância dessa coroa. E que, acima de tudo, é uma mensagem de sacrifício, né? E que não bate muito com a era moderna. A era moderna é uma era de mais individualismo, de mais devasão às suas emoções. Se você sem um psiquiatra britânico, Theodore Dalrymple, que aliás tem um texto muito bom, antigo, sobre quando morreu a princesa Diana. Houve ali uma pressão muito grande para que a Rainha Elizabeth demonstrasse em público mais emoções, que ela se descabelasse, ou que ela contida, porque não cabia, não era condizente com o papel da rainha você deixar transparecer emoções de uma maneira tão direta. E o britânico viu esse aspecto. Então, a família real nem se fala. E a Rainha Elizabeth, mais do que todos. Ela entendia esse papel. Isso vai de encontro a um mundo mais hedonista, mais egoísta, que, enfim, tem pouca tolerância para adversidades mesmo, para problemas, né? Casamentos se desfazem com mais rapidez, porque não é bem o que eu esperava. Não. As coisas hoje em dia são mais efêmeras, a importância de algo mais duradouro, mais quase atemporal, né? Então eu acho que nesse sentido não seria essa, a estabilidade que ela trouxe, né? Tanto ministra que passaram por ali, né, como a Thatcher, e tendo que ter o aval dela, e enfim, ela realmente conseguindo ser essa né, de uma coroa que não vai balançar o sabor do vento. Basicamente isso. De alguma maneira análogo ao que a gente pode destacar da Igreja Católica, né, que muita pressão sofre para se modernizar, ou seja, para virar moderninha, para as 2000 anos, firme e forte, por resistir, provavelmente, a isso, a essas tentações. Então, eu acho que a Rainha Elizabeth ela preencheu muito bem esse papel, né? Soube representar isso, e monarquia constitucional é isso, né? Quer dizer, você tem ali a figura do parlamento. Vamos lembrar que a Carta Magna de 1215, já completou 800 anos, ela foi uma reação da nobreza, né, contra um rei que queria abusar do poder. Então, foi uma espécie de mecanismo de freio e contrapeso criado ali para falar, não, rei, você não pode tudo. E na verdade, Jones, é importante lembrar disso, porque o parlamento britânico sempre ganhou muita força. E é um sistema... A Inglaterra conseguiu fazer essa transição sem implodir a sua monarquia. E isso se deve muito a figuras, por exemplo, como Edmund Burke, que é tido como o pai do conservadorismo moderno, e Edmund Burke era do Partido Liberal, era um Whig, chamado de reacionário, tradicionalista, defensor da monarquia custe que custar. Ele era um Whig, só que ele viu o que estava acontecendo na França e escreveu seu famoso livro, Reflexões da Revolução em França, e ali ele ficou assustado. Será que não dá para fazer reformas sem implodir o edifício? Será que temos que fazer tábula rasa do passado hoje? E nosso escritório tentar parir todo um modelo
novo e nunca antes testado de sociedade, o perigo do jacobinismo, dos revolucionários. E ali surge, então, essa pegada conservadora, dualismo, né? A se aproximar de questões políticas com cautela e prudência. Essas são as palavras. Prudência. Né? E a rainha representou como poucos isso, né? O ícone da prudência. Né? E, de novo, só tenho realmente coisas boas a enaltecer. E é uma personagem, é uma figura que é difícil de encaixar nessa era tão efêmera, dinâmica, individualista, narcisista da era moderna, né? Que as pessoas não estão dispostas a sacrifício. A gente pode pensar até mesmo na questão militar também, né? Forças armadas, via de regra, são destinos de indivíduos que entendem melhor esse senso de dever, esse senso de servir, esse senso patriótico. São coisas que batem de frente, às vezes, com o hedonismo libertário, o libertino, ou alguns diriam liberticida, que confundem liberdade com licenciosidade e não entende que a liberdade não sobrevive num vácuo de valores ou institucional, que ela precisa desses valores como cola social, como cola do tecido social. Então a rainha soube, né, aparar essas arestas com prudência. Ela soube se movimentar com sutileza e com firmeza ao mesmo tempo para poder representar o papel que cabia à coroa, né, numa transição bastante atormentada. Né? Ninguém pode achar que, desde a década de 50, 60, o mundo e a Inglaterra, em especial, viveram tempos tranquilos, em termos de mudanças culturais e tudo mais. Então, assim, tiro o meu chapéu, monarquia inglesa. Recomendo algumas leituras, por exemplo, o próprio Churchill, que era um fã, né, da rainha, e um livro antigo dele, né, um dos primeiros ali, da época ainda de jornalista, a história dos povos da língua inglesa, né, e Inventing Freedom, que infelizmente não temos no Brasil, mas é um livro de um parlamentar, de um político liberal britânico, que mostra que todas essas ideias e todos esses conceitos que hoje a gente toma como dados, como garantidos, né, take for granted, todos esses conceitos ocidentais de liberdade foram paridos de alguma forma na Grã-Bretanha. Né? Tudo isso é derivado do iluminismo escocês, do iluminismo britânico, que não era o iluminismo racionalista arrogante dos filósofos franceses. Né? Era um iluminismo muito mais gradualista, muito mais humilde do ponto de vista epistemológico, que quer dizer que você herdou um legado, você vai tratar isso com respeito, não quer dizer que é imutável, você pode tentar construir novos tijolos em cima desse arcabouço, mas você não vai, de forma arrogante, virar e falar: nada que veio a mim e sobreviveu ao teste do tempo presta. Eu, do alto dos meus 23 anos, porque escutei o meu professor de história marxista, que tem 48 e mora com a mãe e é maconheiro, eu descobri o que é o mundo e vou revolucionar o mundo. Então, a coroa britânica, que já foi, né, famosa por nunca o sol se pôr sob o seu império, né? Basta olhar, né? Austrália, Nova Zelândia, Canadá e por aí vai. Então, assim, até mesmo na Índia. A Índia tem uma cicatriz aberta ali, mas a Índia é outro país para melhor em inúmeros aspectos. E o Gandhi reconhecia isso, graças ao Império Britânico. Então, de novo, todo o meu respeito ao legado do Império Britânico, ao legado do povo inglês e, claro, ao seu maior ícone da era moderna, a rainha Elizabeth II. God save the Queen, long live the King.